Nesse sábado, nós temos dois grandes jogos do Campeonato Brasileiro, dois grandes mandantes. Bahia, 100% de aproveitamento, Cruzeiro, 100% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, duas equipes em desvantagem pelo mesmo placar. O Internacional perdeu por 2-1 no jogo de ida, o Atlético Paranaense também perdeu por 2-1 no jogo de ida. Ambos precisam reverter a situação, porém, o Inter joga fora de casa. E jogar contra o Juventude na casa do Juventude não é fácil. Já o Atlético Paranaense decide dentro de casa. Além disso, nós temos Série B do Campeonato Brasileiro e a disputa de água de salsicha, né? Disputa de terceiro lugar é sempre chato. Entre Canadá e Uruguai na Copa América. Na Eurocopa não temos disputa de terceiro lugar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre a pós-C3 aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 13 de julho. Vamos começar o nosso planejamento pelo Campeonato Brasileiro, depois a gente vai para os jogos da Copa do Brasil e seleções, e os jogos complementares, tá bom? Cruzeiro e Bragantino. A primeira coisa que me vem à cabeça, além, obviamente, da excelente fase do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro só não é o melhor mandante porque tem um jogo a menos do que o Bahia, é a memória de agressividade do Bragantino, das outras temporadas, né? Bragantino é um time muito bem treinado pelo Caixinha. Então, das outras temporadas, a gente vem com essa coisa, pô, mas o Bragantino é um time bom, é um time agressivo. Só que quando a gente olha aqui para o PDF de apoio e vê que o Bragantino só venceu uma partida fora essa temporada, e essa partida foi vencida contra o Grêmio, onde o Grêmio não jogava provavelmente no seu estádio, não sei se o Grêmio estava jogando no Couto Pereira, eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Eu acho que o Grêmio não estava jogando no seu estádio. Fica aquela questão, eu vou pela minha memória afetiva de receio do Bragantino ou eu vou confiante no Cruzeiro? O mercado veio confiante, mas não colocou uma cotação abaixo de 2. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Poderia ou pode estar mais baixo no momento do jogo, né? Mas nesse momento não está. Dá para confiar nesse Cruzeiro? Bom, a resposta é simples, eu acredito que sim. Ninguém conseguiu vencer o Cruzeiro na casa do Cruzeiro, né? Mas essa memória afetiva de risco do Bragantino me deixa sempre com o pé atrás. Enfim, para mim, o Cruzeiro merecia uma cotação um pouquinho mais baixa, tá? Diante do que o Cruzeiro vem apresentando, acho que essa cotação do Cruzeiro poderia estar um pouquinho mais baixa. Acho que esse jogo tem uma boa pretensão para pelo menos 2 gols. E a cotação não tá tão ruim. 1,40 não é uma cotação ruim. O Cruzeiro não falhou em marcar em nenhum jogo. O Bragantino falhou em marcar em apenas 25% dos jogos. Tem sofrido gol em quase todas as partidas. O que prejudica aqui é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é uma equipe que sofre pouco. Por isso, talvez esse ambas marcam fique um pouco defasado, mas não duvido. Agora, esse over 1,5 me agrada, além da correção de preço, tá? O Cruzeiro precisa de metade das finalizações no alvo para marcar um gol. Tem um número de gols marcados bem elevado, sofre pouco. O Bragantino sofre mais gols do que marca. O primeiro tempo e o segundo tempo do Cruzeiro são melhores e vale ficar de olho na bola parada do Bragantino, que é forte, né? No cenário de gols, dá para ver que em 100% dos jogos do Cruzeiro em casa, o over 1,5 aconteceu. Então, essa cotação aqui do over 1,5 mais alta realmente me agrada. Bahia e Juventude, outro grande mandante, enfrentando um Juventude que, cara, vamos ser sinceros, é uma equipe que ninguém dá nada, mas é uma equipe chata. Vitória contra o São Paulo, vitória contra o Criciúma, derrota de virada, se eu não me engano, pro Cruzeiro fora, empate com o Flamengo, empate com o Corinthians. É uma equipe chata. E é uma equipe traiçoeira que joga no contra-ataque. Mas o momento do Bahia é muito bom. E o Bahia vem embalado com aquela excelente vitória pra cima do Cap. Tô aqui de vez em quando, né? Tô sempre elogiando o Bahia, mas tô aqui de vez em quando criticando o Bahia pelo fato dele não vencer fora de casa. Não jogou bem contra o Palmeiras. Primeiro tempo até foi bem, não conseguiu fazer os gols. Acabou tomando. Contra o Flamengo fez um bom jogo, talvez até jogando um pouco melhor do que o Flamengo, mas perdendo no final. E agora conseguiu essa grande vitória contra o Cap. Se quiser disputar título ou G4 ou o que for que o Bahia vai disputar, ele tem que começar a pontuar fora de casa, assim como fez nesse jogo contra a equipe do Cap. É traiçoeiro o Cuiabá? É. Cuiabá é um time que falha pouco em marcar. Tirando essas primeiras 2 derrotas aqui e essa daqui, ele marcou gol em todo o jogo. Marcou 1 contra o São Paulo, 1 contra o Flamengo, 1 contra o Cruzeiro, 5 contra o Criciúma e 1 contra o Corinthians. Se a minha memória não estiver assim, de vez em quando ela fica, tá? Então eu não duvido, o mercado vai duvidar, quer ver? Ó? O mercado duvida de um ambas marcas, eu não duvido de um over 2,5, o mercado duvida também, mas o over 1,5 com uma cotação mais alta também é interessante. Dá para marcar aqui como uma provável vitória do Bahia? Acho que sim, né? Muita surpresa não seria, porque um time que vence o São Paulo empata com o Flamengo
não dá para dizer que é surpresa, mas o Bahia tá numa fase, em casa, tá bom? Então, Cuiabá ficar muito recuado pode acabar se complicando. Para você que é um trader, é oportunidade nos dois jogos. Bragantino recuado, Cuiabá recuado, lê pior equipe em campo, um back favorito no primeiro tempo pode ser interessante. Tá bom? Vamos para a Copa do Brasil. Copa do Brasil é o seguinte. Vou começar aqui com o jogo do Juventude. O jogo do Juventude, a gente primeiro tem que entender qual vai ser o contexto tático do Juventude. Por quê? Se não me falha a memória, no Campeonato Brasileiro, eu vou usar os dados do Brasileirão aqui para a gente ter uma análise mais presente, o Juventude só saiu atrás do Flamengo e ele virou. E ele está invicto no Brasileirão, olha lá. Vou pegar os dados do Brasileirão, não é jogo de Brasileirão, mas ele está invicto, tá? E é uma equipe com muito aproveitamento em relação a sair na frente da partida, muita agressividade. Não falhou em marcar em nenhum jogo, isso é péssimo pro Inter, né? Péssimo, porque se ele marcar aqui, o Inter vai ter que fazer 2. E é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Passou quase 60% dos jogos em casa sem sofrer. Ah, mas o Inter está acostumado a pegar o Juventude no gauchão. Verdade. Mas eu fui ver o histórico recente, vitórias do Inter lá contra o Juventude, na maioria das vezes são vitórias por um gol de diferença. Aí é complicado, porque se acontecer, o jogo vai para os penais. E aí não vai ter o Rocher. Tudo bem, é verdade que no jogo de ida, o time da Juventude teve um pênalti para bater e o goleiro do Inter, acho que se chama Anthony. É Anthony o goleiro do Inter? Agora eu vou ficar devendo essa informação. Não vou ficar devendo. Tem que buscar essa informação aqui. Dar informação, tem que dar informação completa. Anthony, goleiro Anthony pegou o penal do Gilberto, se não me falha a memória. Então, não vou dizer aqui que se o Inter levar para os penais, a falta do Rocher vai ser extrema. Mas o Rocher é um goleiro de seleção uruguaia, né? Então, vai ser um desfalque aqui importante para o Inter. Só que o Inter primeiro tem que vencer, né? Essa cotação do Inter a 2,35, ela é uma mensagem do mercado dizendo o seguinte: o Inter de fato ele é um pouco favorito, mas o Juventude ele merece respeito pelo que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro. Se você pega o jogo do Juventude contra o Grêmio no Brasileirão, o Juventude meteu 3 no Grêmio. 3. Aqui, ó. Os últimos jogos do Juventude em casa. Vamos lá, ó. 3-0 no Grêmio, 2-1 no Flamengo, 2-0 no Vasco, 1-1 com o Vitória, 1-0 contra o Atlético Goianiense. E o último jogo entre os dois, o Juventude venceu o Inter na casa do Inter, no Beira-Rio. E aí? Então o mercado ele passa uma mensagem do tipo assim: o Inter é favorito até a página 2, tá? E qual o comportamento que a gente tem que analisar? O Juventude vai jogar recuado ou vai jogar aproveitando espaço? Por que a gente tem que analisar esse comportamento? Porque se o Juventude vai jogar recuado, você como trader, esquece você Panther, você como um trader. Se o Juventude não estiver contra-atacando, é um jogo para lei Juventude, correção de preço. Agora, se o Juventude busca contra-ataque, pode ser até um jogo para pelo menos 2 gols. Com uma cotação de 1,50 não é ruim, hein? O mercado não acredita. Eu acho que 2 gols aqui pode ser interessante, tá? Então dá para ser correção de preço, dá para ser pelo menos 2 gols. Quero trabalhar até um cenário de gols nesse jogo, além do 1,5. Qual o cenário ideal? Lembrando que a gente tem que traçar cenários, porque senão a gente fica com cara de ameba no meio do jogo. Acontece um gol daqui ou acolá e você fica: e agora? O que eu faço? E agora? O que eu vou fazer? Você não tem nada preparado, você não tem um cenário preparado para agir e às vezes o mercado vai exigir que você tenha determinada agilidade para pegar uma cotação melhor. Então, qual que é um bom cenário para pensar no mercado de gols aqui? Sempre numa eliminatória, o que faz geralmente o jogo abrir é quando a equipe que já está em vantagem abre o placar. Então, se o Juventude sair na frente, o Juventude vai tirar um peso nas costas de ter só que se defender e pode passar a contra-atacar, tá bom? Então pode sim ser um cenário mais aberto se o Juventude sair na frente, certo? Mas é um jogo duríssimo. Eu não consigo te indicar aqui uma vitória do Inter, por mais que essa cotação esteja alta, porque eu respeito o que o Juventude vem fazendo esse ano. Atlético Paranaense e Ipiranga é parecido, mas não é igual. O Atlético perdeu também por 2-1, precisa reverter o placar, mas ele joga em casa, né? Então, por isso que o mercado passa essa informação de um jogo, obviamente, né? De uma partida extremamente mais favorável para o Atlético. Trouxe aqui dados do Ipiranga e de Erechim. Se não me falha a memória, o Ipiranga tá o quê? Na 3ª divisão ou na 4ª divisão? Vamos dar uma olhada juntos aqui aonde é que tá o Ipiranga. Ipiranga de Erechim, vamos lá, joga hoje a Série C do Campeonato Brasileiro. Então aqui são dados da Série A contra a Série C. Nem na Série C o Ipiranga tá bem. Olha lá, ó, tabela de classificação, Ipiranga tá na 9ª colocação. Então, meus amigos, é de fato uma cotação justa. Vai receber o meu dinheiro essa cotação? Não vai. Por que, Théo, que você não vai colocar dinheiro aí? Para mim é uma cotação justa. Se é uma cotação justa, eu não vou trabalhar. Ah, mas e se você for um trader? Se você for um trader, tapa o ouvido aí, você que é pan. Se você que for um trader e o pau tá comendo lá ele, no primeiro tempo, superioridade, ó. O Ipiranga não mexe na bola. 1,20 é uma cotação legal. Cotação travada, você pode aproveitar ali
no primeiro tempo, no momento de pressão. Para 90 minutos, eu tô fora, tá? Para deixar correr 90 minutos, eu tô fora. Primeiro, o CAP não vence em casa, se eu não me engano, há 4 jogos, correto? Correto. 2 derrotas seguidas. Na Sul-Americana, o CAP vai ter que disputar playoff de Sul-Americana, se eu não me engano, é semana que vem. E era para ser líder do grupo, hein? Na Sul-Americana, o CAP conseguiu perder para 2 equipes fracas com cotações parecidas com essa, em jogo onde ele foi para cima e tomou contra-ataque. Então, com essa cotação, eu, com o meu dinheiro, não entro. Ah, mas e se eu ver o Ipiranga na frente do placar? Qual que é o problema de você buscar uma virada do CAP se o Ipiranga estiver na frente? O CAP subir desorganizado, porque o Ipiranga pode ter espaço para contra-atacar. É claro que um time na Série C, que está em vantagem contra o CAP, se sai um gol, se sai na frente, na arena, você acha que ele vai querer contra-atacar o tempo todo? Não me parece ser um cenário tão lógico, talvez ele se defenda. Mas se o CAP ficar muito desorganizado na subida, né, for para cima com tudo, pode ser um jogo perigoso para buscar virada. Theo, o CAP pode golear esse jogo? Pode golear. Por mais que essa cotação de 1,20 não vá ver o meu dinheiro, ele pode golear. Por quê? Se ele faz um gol cedo e chega a um placar de 2-0 ou 2 gols de vantagem, é o Ipiranga que tem que sair pro jogo. E aí, meu amigo? Um time de Série C contra o time de Série A, a gente sabe o que pode acontecer. Mas também é um jogo para pelo menos 2 gols aqui, né? Como é que tá o 1,5? Né? O 2,5 também tá baixo, né? Para trabalhar gols aqui, só se o Atlético Paranaense reverter com 2-0 no placar ou com 2 gols de diferença e o mercado esteja com uma cotação melhor. Sem ser isso, tô fora, tá? Na Série B, nós temos o Novo Horizontino contra o Guarani. Vou passar mais rápido aqui na Série B, tá? Porque dificilmente eu vou conseguir trabalhar esses jogos. Por que a cotação do Novo Horizontino tá baixa, Theo? Porque o Guarani não vence há 10 jogos e é o pior time da competição. Com todo respeito à torcida do Guarani, não tô falando mentira, né? 6 pontos conquistados em 14 jogos, né? Fora de casa, o Guarani teve 6 jogos, 6 derrotas. 6 derrotas, 100% de não aproveitamento, né? Puta merda. 3 gols marcados. Então, por mais que o Novo Horizontino não tenha uma super campanha em casa, mesmo assim o mercado ele tem razão. Essa cotação ela é justa. Para você trabalhar a favor do Novo Horizontino, eu esperaria uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Sport América, jogo travado, jogo truncado, para mim jogo para correção de preço, sem favoritismo. O América, por mais que tenha uma campanha ruim fora de casa, é o segundo colocado da competição, né? Então, sinceramente, acho que é um jogo parelho. CRB e Curitiba. O Curitiba também tem o mesmo problema, né? Tem um problema fora de casa, não venceu nenhuma. Só que o CRB, apesar de ter 0 derrotas, ele só marcou 5 gols em 5 jogos e sofreu apenas 1. Então é um time travadaço. Eu não duvido que isso aqui seja um jogo under, tá? 2,5, 3,5. Não duvido mesmo que isso aqui possa vir a ser um jogo under. E mais à noite nós temos Canadá e Uruguai. Eu não gosto de trabalhar a disputa de terceiro lugar. Eu acho uma água de salsicha danada. E vamos ser sinceros, o Canadá, eu produzi até um artigo desse jogo para a Betfair, minha parceira. Inclusive, se você não tem conta na Betfair, aí os 2 links de bônus, né? Um para o Sportbooks e um para o Exchange. Eu indico do Exchange, tá? Minha Betfair é minha parceira que sempre aparece aqui atrás dos vídeos. O Canadá, ele venceu uma mísera partida no tempo normal durante a competição. Então chegar entre os 4 melhores, já tá muito do bom. O Uruguai muito bem treinado pelo Bielsa, acabou dando um azar contra a Colômbia. A Colômbia também é um bom time, vamos ser sinceros. Mas eu acreditava no Uruguai na final. E se o Uruguai não tiver desmotivado, muito provavelmente ele vence esse jogo, tá? Para mim, eu viria para uma correção de preço contra o Canadá ou a favor do Uruguai. O Uruguai tem muito mais condição técnica para poder ganhar esse jogo. Mas é aquela coisa, né? O Canadá não tem técnica, mas pode tentar puxar na força, tentar levar para um penal. Pode acontecer. Mas eu acho difícil, tá bom? Vamos para os jogos complementares? Olha só, no Egito não tem nada interessante. Na Noruega, eu marquei aqui o Bodø/Glimt, o Molde e o Brann, que são os 3 primeiros. Você pode colocar o Viking também, que é o 4º colocado. Na K1, a K-League e o San Hyundai e o Pohang Steelers. É Pohang Steelers? Será que é isso? São bons jogos para acompanhar. Copa do Chile, eu não lembro como é que tá a Copa do Chile, que fase que tá. Será que eu tenho informação aqui? Deixa eu buscar essa informação aqui. Colo-Colo, já vou buscar na fonte. Colo-Colo, deixa eu ver o que é essa Copa do Chile. Aliás, o que é não, né? Que fase que tá essa Copa do Chile? Colo-Colo contra o Deportes Santa Cruz. É o jogo da volta da 3ª rodada da Copa do Chile. O primeiro jogo foi 1-1. Então o Colo-Colo decide em casa. Não tem cotação ainda, mas pode ser um jogo interessante, tá? Superliga da China. Nós temos o líder da China é o
o Shanghai Shenhua. É assim que fala? Shanghai Shenhua. Segundo colocado, jogo bom para complementar. E tem aqui o Shanghai Port, que não joga hoje. Então, fica aqui essa opção. Flora, aqui ó, a segunda divisão da Estônia. A primeira divisão não tem tanto time que eu conheço. Finlândia. Isso aqui é a segunda divisão da Finlândia. Campeonato japonês. Vissel Kobe é um time interessante de acompanhar. Era o time ou é o time do Iniesta? Acho que era, né? E acho que é isso. Depois, México. Aí tem bastante jogo no México para você que gosta. Bem interessante. Não vou colocar todos aqui, mas vale a pena ficar de olho. É um tipo de jogo, o horário é bem legal para quem trabalha CLT, não tem horário na parte da tarde, à noite trabalhar o mexicano é bacana, tá? Principalmente para você que está aprendendo. Liga Peruana, Universitário é sempre bom de trabalhar, é um dos melhores times do Peru, vou colocar aqui como complementar, assim como o Sporting Cristal. A Romênia, você tem o Steaua Bucareste aqui, é um jogo legal para ver também. Acho que é o início do campeonato romeno, se não me falha a memória. A Rússia eu tenho deixado para lá. O Malmö é legal de assistir aqui na Suécia. MLS, tem rodada cheia da MLS também. A galera que quer trabalhar à noite, ó, prato cheio, tá? Eu não vou nem escolher um dos times aqui. Geralmente eu falo do Cincinnati, eu falo do Inter Miami, mas você escolhe, fica à vontade. MLS tá bem cheio. Os amistosos de clubes eu vou deixar quieto, tá? Acho que não é uma boa a gente pegar isso daí ainda. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã. Juízo, hein?